Bom dia, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus, espero que sim. Eu sou a pastora Luana França, esse é o nosso momento da oração da manhã. Seja bem-vinda ao meu canal. E olha só, amada, como que você amanheceu hoje, hein? Fala pra mim. Olha, eu amanheci tranquila, sabe? Eu já falei pra vocês aqui, né, que aqui em casa o dia começa cedo, aquela correria, os meus netos, minhas filhas indo trabalhar, meu marido e tal. Então fica aquela. Porque eu gravo aqui de casa, tá, gente? Então, assim, 6 horas da manhã, o caldeirão aqui já tá fervendo. E não importa como eu amanheci, eu tenho que estar bem pra poder fazer as minhas obrigações, fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer e depois vir bater um papo com vocês aqui fazendo a gravação dos nossos vídeos, dos nossos momentos de oração. Mas nem todo dia é o dia que a gente acorda e que a gente tá 100%. E faz parte. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você só não pode deixar com que toda situação que tá acontecendo, tudo aquilo que talvez não tá dentro do que você planejou e muitas vezes está fora com o que você concorda, venha dominar o espaço na sua vida. Lembra que o Senhor nos fez para sermos seres dominantes, para a gente dominar sobre tudo. E a gente não pode deixar, o que acontece muitas pessoas, elas se deixam dominar, sabe? Às vezes a pessoa ela vai dormir mal por causa de alguma coisa que aconteceu no dia anterior e ela traz consigo aquela carga do dia anterior, ela já amanhece ruim, não dá bom dia pra ninguém, enfim, às vezes a gente não tá muito bem, aqui às vezes eu acordo assim também, entendeu? Tem uma série de coisas que influencia, né? Não é só o espiritual. Nós mulheres temos aquela questão hormonal. A gente sabe que tem dia que a gente amanhece, você queria ficar mais na cama, você não dá pra ficar. Isso é verdade. Só que a gente tem que entender que faz parte, é um processo que não dura para sempre, tem um período de 2, 3 dias, 4, né? Que passa e que tá tudo bem. E você não precisa ser forte sempre. Tem vezes que você acorda, às vezes até meio. Hoje eu estou emotiva, né? Assim, eu sou assim, viu, gente? Eu sou emotiva. E aí eu entendo bem as emotivas porque eu sou. Mas, enfim, a gente tem que entender que nada disso tem que ser superior à nossa comunhão com Deus. Então, nunca se esqueça de consagrar seu dia, de agradecer a Deus pelo novo presente que Ele te deu, pelo novo dia que Ele te entregou, né? E é claro, não se ocupar tanto com tantas coisas a ponto de você não conseguir ter o melhor de Deus, que é agradecer a Ele e viver da melhor maneira, porque o melhor de Deus é esse dia que Ele nos deu, hoje, e viver da melhor maneira possível, tá? Tem uma passagem bíblica que se encaixa dentro de uma questão que eu queria compartilhar com vocês agora, que é a questão da gente acordar, levantar de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque a gente tem tantos planos para o dia seguinte, né? A gente vai dormir já planejando para amanhã, e aí a gente amanhece já querendo cumprir esses planos e vai fazendo as coisas, e muitas vezes Deus tá doido para falar com você, Deus tá doido para ter um momento com você, e você passa o dia e você não consegue ter um tempo com o Senhor. Eu disse aqui em alguns momentos que de maneira alguma você deve falar. Lembra que eu falei aqui em alguns vídeos que, gente, nunca deixa, amada de Deus, presta atenção que eu vou repetir até. É para você não esquecer. Nunca deixa, ai, pastor, olha, eu vou ativar aí o sininho das notificações, vou receber a informação de quando tem vídeo novo. Mas quando sobrar um tempo eu vejo. Nunca faça isso. E não é só porque é meu vídeo que eu tô falando, não, pode ser qualquer coisa. Eu tô falando do vídeo como exemplo, mas, por exemplo, eu vou ler a Bíblia, eu tenho meu cronograma. Quando sobrar um tempo eu vou ler a Bíblia. Nunca faça isso. Tenha no seu cronograma, tenha na sua vida, enquadrado já no topo da lista, o seu tempo com Deus. Se Deus deixar você, eu vou cuidar da vida da Luana quando sobrar um tempo pra mim. Você acha que vai sobrar tempo pra ele cuidar da minha vida, gente? O Senhor, Ele nos prioriza em tudo, desde que nós venhamos priorizar uma vida com Ele. Porque quando você coloca essa questão, quando sobrar, acredite, nunca vai sobrar. Quantas vezes você já tentou ter uma rotina de oração, uma rotina de devocional, uma rotina, e você não conseguiu concluir? Porque você não se posicionou, primeiro você não se posicionou para fazer,
E segundo, você não colocou ele como prioridade. Vou te dar um exemplo. Aqui em casa, fora que assim, eu leio a Bíblia todo dia. E não é uma vez por dia. Porque primeiro porque eu tenho uma vida com Deus. Por ser pastora, eu tenho que estar, né, buscando cada vez mais. E o meu espírito, eu tô numa fase que quando eu não faço, o meu espírito, eu já sinto ele cobra de mim. Entendeu? Então, primeira coisa, né? Aqui, vou dar um exemplo pra vocês. Mas eu e meu esposo, a gente tem um devocional de casal que a gente faz. Então, o que eu marquei? A gente tem um dia da semana. O que a gente ouve falar? Que o casal tem que ter um tempo com ele. Os dois, né? Vamos sair, vai na pracinha tomar um sorvete, vou comer um pastel, aí vou no cinema, não importa o que você vai fazer. Tem um dia da semana que é meu e do meu marido. No nosso caso, esse é o dia de terça à noite. E o dia que a gente tem como devocional de casal, que é na quarta à noite. Que é o dia que a gente tira pra gente conversar sobre Jesus, lermos a Bíblia, fazemos nosso devocional, fora os dias da semana que a gente faz. A gente faz propósito, que a gente ora junto, que a gente... Entendeu? A gente tem um dia específico. Mas não é... Porque assim, é um dia que a gente tira pra gente fazer uma leitura mais firme da Bíblia. Pá. Eu leio todo dia. Aqui meu marido, ele tem um ritmo de trabalho diferente. Eu hoje não estou trabalhando fora. Então, eu tenho... em tese, eu teria mais tempo. Tenho mais tempo para mim estar lendo a Bíblia com mais frequência e mais vezes. Ele sai de manhã, ele chega à tarde, ele trabalha de final de semana. Então, ele tem uma agenda um pouco mais abarrotada. Mas o que eu faço? Eu fico inserindo. Eu vou criando cronogramas para ele e para mim. E aí, é claro que ele não tem o mesmo tempo que eu, mas ele não está, entendeu? Então, assim, nós temos que ter um hábito de priorizar a obra de Deus. Porque a obra de Deus não é só dentro da igreja. A obra de Deus é dentro da minha casa. A obra de Deus é comigo. Eu sou parte da obra. Se eu não alimentar o meu espírito, eu estou deixando de fazer a obra de Deus em mim. E a responsabilidade, eu já falei aqui, a responsabilidade da minha vida espiritual é minha, não é de ninguém. Então, é necessário que você tenha consciência de que ter uma vida com Deus não é só quando você está passando pelo apuro, pelo vale da sombra da morte, pelo deserto, que você vai clamar ao Senhor, não. Você tem que ter uma vida com Ele, porque assim, para que você possa até ser sabe, o que eu imagino, né? Tá em destaque, Deus tá olhando para você sempre. Por quê? Porque quanto mais nós nos enchemos de Deus, e eu entendo isso, que espiritualmente a gente fica mais iluminado, a gente fica como se fosse... Eu acredito, não sei se vocês conhecem sabe aquele abajur? Que você dá um toquezinho nele assim, ele acende. Aí você toca de novo, a luz fica mais forte. Você toca de novo, ela mais forte. Até tem uns 4 graus de intensidade. Assim somos nós. Quanto mais nós buscamos, mais intensa nós ficamos. Então, mais visível para Deus você está. E para o inferno também, porque quanto mais fogo você tem, mais Satanás fica longe de você, porque o fogo queima ele. Quanto mais visível para Deus, mais repelente você está para o inferno. E como que a gente alcança isso? Se posicionando. No livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 41, Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, nós estamos inseridas nessa terra, nós estamos inseridas nesse mundo, mas nós não fazemos mais parte dele. Nosso mundo é outro. Só que nós vivemos aqui e temos que nos submeter às regras daqui. Só que o que nós não podemos fazer é priorizar tudo que é físico, tudo que é material, tudo que é profissional, tudo que está fora do âmbito espiritual e falar assim, eu vou ler quando der a Bíblia, eu vou para a igreja quando sobrar um tempo. Gente, olha, às vezes pode parecer uma crítica imensa e eu não... Se as pessoas quiserem entender assim, tá tudo bem. Porque, na verdade, tem pessoas que dão desculpa para não ir para a igreja, que ela mesma acredita na desculpa que ela tá dando. Ela mesma acredita. Porque é o seguinte, tem cultos nas igrejas, cada igreja tem o seu cronograma, mas a gente tem muitas igrejas por aí, segunda, terça, quarta, quinta, se você for em algum lugar, sempre tem uma igreja aberta. E a pessoa fala assim, eu saí do serviço 7 horas,
8 horas eu chego em casa, eu não consigo ir para a igreja, porque o culto começa às 8 horas. Amada, se você fizer correria uma vez por semana, para você, porque Deus sabe exatamente a intenção do coração, o entendimento. Deus sabe a necessidade que você tem de buscá-lo, e você também sabe. O problema é que às vezes a pessoa sai com o ímpeto de ir, chega no meio do caminho e ela desiste porque está cansada espiritualmente, não é só fisicamente. E aí ela começa a arrumar desculpa para ela não ir para a igreja. Ela acredita, e assim, ela chega na pastora e fala assim: pastor, eu não vim porque tá tão difícil de vir. Gente, desculpa. Às vezes você vê a pessoa em festa, às vezes você vê a pessoa no WhatsApp, sabe? A pessoa tá sempre arrumando desculpa para não ir. Se ela vê que ela vai chegar 15 minutos atrasada na igreja, para ela já é uma desculpa para ela não ir, falar que não vai dar tempo. Não vai dar tempo se o culto começa às 8 e você só vai conseguir chegar às 10, porque nem o pastor vai estar lá. Mas se você chegar às 9, você ainda pega metade da palavra, você ainda pega o amém. E aí, às vezes tem pessoa que pode olhar para você ou você achar que a pessoa tá olhando para você porque você chegou na metade do culto, mas não importa como o outro olhou, nem como o pastor te olhou. O importa é que Deus viu o seu esforço de chegar até lá. Se você não conseguir vencer a barreira de você arrumar desculpa para não ir, para não fazer, o muro só vai subir. O muro só vai subir, amada. Essa é a verdade. Então, nós temos que priorizar o Senhor. Nessa manhã eu vim trazer para você essa palavra. O que o Senhor entregou para Marta. Não fique aqui ansiosa e preocupada com tudo que você tem que dar conta, que é físico. Porque porque vai chegar um momento que o teu espiritual vai estar tão acometido que você não vai conseguir nem se submeter ao físico que você tem se submetido hoje. Porque tudo que é espiritual reflete no físico. É impressionante. E as pessoas não entendem isso. E eu até hoje de manhã ainda falei com a minha filha, as pessoas precisam entender que nós somos espírito. Que dentro desse corpo aqui tem um espírito que é o meu espírito. Esse corpo não vai subir. Ele não vai subir, ele não passa do céu, não vai subir, gente. O dia que Deus me recolher, o que vai para o reino de Deus é o meu espírito. A minha alma, não o meu corpo. Tudo que é físico vai ficar. Pense nisso. E eu sempre falo, entre alimentar a tua carne e o teu espírito, alimente o teu espírito, porque a tua carne nunca será saciada. Ela é insaciável. Mas os frutos, somente o Espírito pode te proporcionar. Amém? Um beijo no seu coração, tenha um bom dia, que o seu dia se desenvolva dentro da paz do Senhor. E eu te espero aqui às 15 horas e às 18 horas. Graça e paz.